Kolbotn, Noruega. Uma cidade pequena ao sul de Oslo. Casas residenciais, ruas tranquilas, invernos longos e escuros. É de lá que saem dois homens que, há 4 décadas, se recusavam entrevistas prolongadas, nunca deram autógrafos em shows porque praticamente pararam de fazer shows, gravam em estúdios modestos e às vezes em quartos próprios. E mesmo assim, influenciaram centenas de bandas ao redor do mundo. Eles viveram perto do epicentro de uma das cenas musicais mais violentas da história recente. Igrejas queimadas, assassinatos, suicídios, prisões. Frequentaram os mesmos lugares, conheciam as mesmas pessoas, respiraram o mesmo ar venenoso daquele underground norueguês dos anos 1990, mas nenhum dos dois foi preso. O que saiu daquele quarto em Kolbotn não era autopromoção, era algo mais permanente, uma linguagem musical que muitos tentaram imitar e poucos conseguiram entender. Essa é a história de Dark Throne. Kolbotn. Para entender o Dark Throne é preciso entender Kolbotn. Kolbotn é um distrito do município de Nordre Follo, situado ao sul de Oslo, uma típica cidade dormitório norueguesa, com suas residências uniformes, suas florestas de pinheiros e seu inverno que dura meses sem afrouxar. Nada sobre ela sugeriria que qualquer coisa além do ordinário. Mas nas férias do Natal de 1986, um adolescente chamado Kjell Nagel, que tinha entre 14 e 15 anos, formou-lhe uma banda com dois amigos de escola, Ivar Enger e Anders Hibbersgård. O nome que escolheram foi Black Death. Nagel não estava interessado no rock mainstream que dominava as rádios, estava obcecado com algo muito mais áspero, o Celtic Frost suíço, o Venom britânico, o Hellhammer, predecessor do próprio Celtic Frost, o Slayer americano e o Cryptic Slaughter. Em entrevista a Kerrang, anos depois, Nego descreveria essa fase assim: quando formou Black Death, decidiu não imitar o Metallica ou o Exodus, porque sabia que não teria talento técnico suficiente para aquilo. Em vez disso, focou em soar como Celtic Frost, uma banda que escrevia riffs simples de um jeito completamente único, como se você colocasse o suéter do avesso. A banda gravou 2 demos sem título em 1986, registros rudimentares de ensaio, mais que gravações formais. Eram trabalhos de adolescentes que ainda estavam aprendendo a tocar seus instrumentos, mas que já tinham clareza sobre o que queriam soar. A Noruega daqueles anos vivia uma prosperidade econômica ancorada no petróleo daquele mar do norte. Era um país estável, luterano, predominantemente homogêneo. O heavy metal encontrava poucas raízes ali. Chegava como importação estrangeira, circulava em cassetes trocados por correios entre adolescentes que se comunicavam através de fanzines fotocopiados de xerox. Era um underground global inclusivo que conectava jovens de Cobalt, São Paulo, Detroit, Helsinki sem precisar de gravadoras ou televisão. Dark Throne. No outono de 1987, a banda mudou de nome. Black Death saiu, Dark Throne entrou. O novo nome não tinha uma origem documentada em singular. Nagel simplesmente achou que soava melhor, mais carregado de atmosfera. Com ele também veio um novo membro, o baixista Dag Nielsen. Na primavera de 1988, Ted Skellon entrou na banda como guitarrista, substituindo Anders. Skellon era de Kolbotn, como os demais, uma coincidência geográfica que marcaria toda a história da banda. Ele adotaria mais tarde o pseudônimo de Nocturno Culto, um dos nomes mais reconhecíveis do black metal de todos os tempos. Foi nesse período também que o logo do Dark Throne ganhou sua forma definitiva. O design foi criado em colaboração entre Nagel, Tássilo Forg e o Thomas Lindeberg, guitarristas das bandas suecas Grotesque e At the Gates. O logo se tornaria um dos mais icônicos do metal extremo. Entre 1988 e 1989, a banda lançou independentemente 4 fitas demos que circularam no underground internacional via correio e feiras de trocas. Land of Frost, de 1988, A New Dimension, de 1988 e 1989, Tulkanda, de 1989 e Chromeland, de 1989. As demos apresentavam um metal extremo na fronteira entre thrash, death metal e as primeiras experiências de atmosfera mais sombria. Tulkanda e Chromeland já indicavam uma busca por algo mais visceral, mais frio, mais distante do thrash metal americano convencional. O material chegou à gravadora britânica independente Peaceful Records, sediada em Delsburg, Yorkshire. Peaceful Records era conhecida por uma abordagem artística corajosa. Seria ela também responsável por lançar Paradise Lost, My Dying Bride e Anathema, o trio que definiria o Doom Death Metal britânico. Eles enxergaram o potencial no som cru do Dark Throne e assinaram um contrato de 4 álbuns. A Noruega estava prestes a receber sua primeira gravação de estúdio real do grupo, Soulside Journey. Em 1990, o Dark Throne se deslocou para a Suécia para gravar seu primeiro álbum no estúdio, mas não qualquer estúdio. O Sunlight Studios ficava em Estocolmo e era operado pelo produtor Thomas Skogsberg. Naquela época, era o templo do death metal sueco. Ali haviam sido gravados discos fundamentais do Entombed, do Dismember e de outras bandas que definiriam o que ficou conhecido como Stockholm Sound.
Um som de guitarra deliberadamente pesado, saturado e denso, criado em partes por um efeito de pedal Boss HM2, que Skokberg operava em configurações extremas. O Darkthrone não tinha orçamento suficiente para acessar esse estúdio por conta própria. Quem abriu as portas foram os membros do Nihilist, grupo sueco que logo se tornaria o Entubed. Os dois grupos compartilhavam um underground extremo europeu, trocavam fitas demos e correspondiam por carta. Foi uma ajuda direta, entre pares do underground, que permitiu a Darkthrone gravar onde quis. O álbum resultante, Soulside Journey, foi lançado em 13 de janeiro de 1991 pela Peace Veil Records. A formação de estúdio era Fenris na bateria, Nocturne Culto, vocais e guitarra solo, Zephyrus, pseudônimo de Ivar Enger, ainda não adotava formalmente, mas que seria seu nome de guerra na fase seguinte, guitarra rítmica e Dag Nielsen no baixo. Soulside Journey é um álbum de death metal. Não tem a crueza proposital nem a atmosfera gelada que viria depois. Soa como o que é, um grupo de jovens músicos noruegueses que dominam o idioma do death metal e o executa com competência. A própria banda reconheceria mais tarde que esse era um disco de transição, tecnicamente mais elaborado do que o estavam prestes a criar. Há, no entanto, pequenos sinais do que viria, na arte, na escolha de certas ritmagens e em alguns elementos harmônicos que remetiam às influências mais sombrias do Celtic Frost e do Bathory. Quem ouvisse Soulside Journey em 1991 jamais adivinharia o que o Darkthrone faria nos 18 meses seguintes. Durante as mesmas sessões de gravação, a banda registrou material instrumental que seria descartado na ocasião, sem vocais, sem letras, sem nome. Esse material repousaria em fita por 6 anos até ser lançado, com overdubs, vocais do Fenris adicionados em 1996, sob o título de Cult Lord. Suicide Journey vendeu bem no underground e consolidou a relação com Peace Veil. Mas a mente de Gil Nagel, agora começando a se chamar de Fenris pelo círculo próximo, estava voltado para outra direção. A revelação. Fenris tinha frequentado ensaios do Mayhem desde pelo menos 1987. Isso é um fato documentado e não trivial. Ele conhecia pessoalmente Per Ted Olen, o vocalista sueco que havia se juntado ao Mayhem e que seria encontrado morto em 8 de abril de 1991, vítima de suicídio, na casa que a banda ocupava em Craigstad. Fenris conhecia o ambiente humano da cena que estava se formando em Oslo. Conhecia Austin Erzef, o guitarrista e fundador do Mayhem que se chamava Euronymous. Quando Euronymous abriu sua loja de discos, a Helvet, que em norueguês significa inferno, em Oslo no início de 1992, o ponto ficava a apenas 10 a 15 minutos a pé do local de trabalho de Fenris. A Helvet se tornaria o quartel-general informal do black metal norueguês, o lugar onde músicos de toda a Noruega se reuniam para discutir estética, ideologia e música. O Darkthrone era frequentador regular desse círculo. A influência de Euronymous sobre a direção artística do Darkthrone é documentada pela própria banda. Em entrevistas, Fenrir e Nocturne Culto afirmaram que o contato com Mayhem, especialmente com a visão de Euronymous de um black metal deliberadamente primitivo, anticristão e radicalmente oposto ao que o metal estava se tornando, foi decisivo para a virada que aconteceu em 1991. Ainda naquele ano, o Darkthrone tomou uma decisão coletiva que marcaria para sempre sua identidade: abandonar completamente o death metal, adotar o estilo estético do black metal norueguês emergente, incluindo a maquiagem chamada corpse paint e o uso de pseudônimos, e gravar um segundo álbum que seria uma ruptura total. Nagel passou a assinar como Fenris, Ted passou a assinar como Nocturne Culto, Ivar Enger passou a assinar como Zephyrus. Era agosto de 1991 e o estúdio que escolheram para gravar o novo disco era o Creative Studios, o mesmo onde Ben havia gravado o EP Death Crush, o primeiro registro de black metal de uma banda norueguesa. A Trindade Profana. A Blazing There Nothing Sky foi gravada em agosto de 1991 no Creative Studios, em Coburn, paradoxalmente perto da casa. Foi lançada em 26 de fevereiro de 1992 pela Peace Veil Records. A gravadora estava preocupada. O contrato previa 4 álbuns. O primeiro tinha sido death metal acessível. Este segundo era outra coisa. Produção propositalmente suja, vocais ásperos que remetiam ao death primitivo dos anos 1980, guitarras afinadas de forma instável, bateria mixada de maneira que priorizava a brutalidade em vez da definição técnica. A Peaceful Records considerou não lançar o disco, mas acabou lançando. Em entrevista documentada, Fenris admitia que o álbum foi de certo modo apressado e que muitas das músicas apresentavam riffs de guitarra de death metal tocados em um estilo black metal, uma fusão não totalmente digerida de dois mundos, mas essa tensão entre o que a banda havia sido e o que estava se tornando é precisamente o que tornava o álbum fascinante. As faixas de A Blaze in the Northern Sky são Catharin Life Cold, In the Shadow of the Horns, Paragon Belial, Where Cold Winds Blow, A Blaze in the Nothing Sky e The Pagan Winter.
Após as gravações, Dag Nielsen, o baixista original que havia participado desde 1987, deixou a banda. Sua razão era direta: não queria tocar black metal. Ele não se identificava com a virada estética e ideologia que a banda estava tomando. No crédito do álbum, Nielsen aparece apenas como Session Bass, sem fotografia, uma saída sem drama público, mas que simbolizava uma ruptura real. O Dark Throne é agora um trio: Fenris, Nocturne Culto e Zephyros. Tinha pela frente o trabalho de levar o que havia começado até sua conclusão lógica. A Trindade Profana 2. Under a Funeral Moon foi gravado no verão de 1992 e lançado no início de 1993, também pela Peaceful Records. Se a Blazing the Nothing Sky ainda carregava resíduos do death metal anterior, este terceiro álbum não carregava nenhum. A produção era ainda mais crua, as guitarras mais raspadeiras, os vocais mais guturais e sombrios. A capa apresentava o rosto de Nocturno Culto, fotografado em corpse paint, parcialmente iluminado. Nocturno Culto descrevia a composição e gravação desse álbum como uma base para todos os trabalhos posteriores do Dark Throne. O crítico Andrew, do portal Metal Injection, escreveu em análise documentada que o álbum representa a verdadeira essência do black metal, mais puro que a Blaze, mas com uma variação com o que viria em seguida. As faixas de Under Funeral Moon são Natasha in Eternal Sleep, Summer of the Diabolical Holocaust, The Dance of Eternal Shadows, Unholy Black Metal, To Walk the Infernal Fields, Under a Funeral Moon, In the Tapes Cograph e Crossing the Triangle of Flames. Após a gravação, Zephyros Ivarenger deixou o grupo. A saída foi amigável e documentada como uma decisão pessoal. Ele optou por retornar aos estúdios, buscar formação musical acadêmica. Não havia conflito público, não havia drama. Simplesmente um dos fundadores do projeto entendia que seu caminho era outro. O Dark Throne havia se tornado um duo, e assim permaneceria. A Trindade Profana 3. Transylvanian Hunger. Note-se a grafia própria adotada pela banda. Diferente da ortografia convencional da palavra inglesa Transylvanian, foi lançado em 17 de fevereiro de 1994 pela Peaceful Records. Era o primeiro álbum gravado exclusivamente como duo. Fenris tocou todos os instrumentos, bateria, guitarra, baixo, e Nocturne Culto adicionou apenas a faixa vocal. O método de gravação era propositalmente austero. Um gravador de 4 canais instalado no quarto de Fenris, batizado pela banda de Necrohell Studios. O resultado era deliberadamente primitivo, produção de baixíssima fidelidade, riffs repetitivos e hipnóticos em tremolo, let's beats monótonos, o que ficou conhecido como a estética de lo-fi do black metal. Encontrava aqui sua expressão mais extrema e mais influente. Em retrospecto, Transylvania Hunger se tornaria um modelo de como gravar black metal correto, para incontáveis bandas ao redor do mundo. A capa é uma fotografia em preto e branco de Fenris, em corpse paint, segurando o candelabro iluminado. A imagem guarda semelhança com a capa do álbum ao vivo Living Leipzig do Mayhem, lançada em 1993, não necessariamente por imitação, mas pela estética compartilhada pela cena. A autoria das letras e a presença de Varg Vikernes. 4 das 8 letras do álbum foram escritas por Varg Vikernes, um músico norueguês que gravava sob o nome de Burzum, e que na época da gravação já havia sido preso pelo assassinato de Jerônimos, em agosto de 1993, e pelo incêndio de 4 igrejas norueguesas. Nos créditos do álbum, ele aparece com o nome Griff, referência ao seu pseudônimo Count Grisnak, que Varknes também usava. A contracapa trazia a declaração Dark Throne is for all the even men. Dark Throne é para todo o mal no homem, o slogan que se tornaria lendário no underground. True Norwegian Black Metal. Norsk Black Metal. Originalmente, a contracapa também exibia a frase Norsk Black Metal, que se traduz literalmente como Black Metal ariano-norueguês. A frase foi removida antes da ampla distribuição, após a reação de vários distribuidores que se recusavam a trabalhar com o material. A Nuclear Blast, uma das maiores distribuidoras do metal da Alemanha, recusou o álbum. Mas um power release emitido junto ao lançamento continha uma declaração que causaria repercussão ainda maior. Segundo a documentação disponível e reproduzida em múltiplas publicações especializadas, o texto dizia em tradução aproximada: gostaríamos de declarar que Transylvania Hunger está além de qualquer crítica. Se alguém ou uma tentar criticar este LP, deverá ser devidamente tratado com desdém por seu comportamento obviamente judaico. A Peaceful Records emitiu sua própria nota em resposta, condenando a linguagem empregada, mas afirmando que não poderia censurar seus artistas. A pressão levou o Dark Throne a emitir um pedido formal de desculpas. Segundo a declaração da banda, o uso da palavra Arisk,
Ariano teria o sentido de puro ou verdadeiro no contexto norueguês da cena, e o uso de judaico seria gíria norueguesa juvenil, que significaria idiota ou medíocre, não uma referência étnica ou racial. A controvérsia foi suficiente para encerrar a relação entre a Peaceville e o Dark Throne ao término do contrato de 4 álbuns. A resposta dos anos seguintes. O álbum seguinte, Panzer Faust, de 1995, traz uma declaração explícita dentro do livreto. Dark Throne certamente não é uma banda nazista nem uma banda política. Aqueles que ainda pensam assim podem lamber o traseiro da Virgem Maria pela eternidade. Em declarações mais recentes, documentadas em entrevistas, Pence descreveu as polêmicas declarações de 1994 como repugnante e admitiu ter atravessado naquele período uma fase de muita raiva direcionada a outras raças. Ele também havia sido preso anos antes durante uma manifestação contra o apartheid, o que demonstra uma trajetória política de inconsistências, típica de adolescentes e jovens adultos sem clarezas de convicções. Fenris e Nocturno Culto nunca foram processados por qualquer crime relacionado a discursos de ódio, não foram condenados por participação nos incêndios a igrejas, nem em qualquer outra violência associada à cena. O legado musical. A despeito de toda a controvérsia, Transylvania Hunger tornou-se uma referência absoluta em 2017. A Rolling Stone o classificou na 85ª posição em sua lista dos 100 maiores álbuns de metal de todos os tempos. É citado de forma recorrente como um álbum que codificou o black metal cru, repetitivo e hipnótico como uma linguagem legítima. Uma curiosidade documentada sobre o título Per Dead, o vocalista do Mayhem, que morreu em 1991, usava no momento de sua morte uma camiseta com os dizeres I Love Transylvania. Aqui interprete o título do álbum como uma homenagem implícita a ele, mas a banda nunca confirmou essa conexão oficialmente, permanece como uma teoria. Outro detalhe documentado, a faixa Fledermaster Southern Spies contém uma mensagem backmasking, ou seja, gravada de forma invertida. Quando reproduzida ao contrário, a frase é In the name of God, let the church burn. Em nome de Deus, que as igrejas queimem. Uma provocação deliberada inserida em uma faixa de um álbum lançado enquanto igrejas norueguesas continuavam a arder. O imaginário sombrio. Neste bloco falaremos fatos documentados, alegações com base em testemunhos e rumores não confirmados e teorias especulativas. O que é fato comprovado? O satanismo como estética. Ao longo de toda a fase clássica, 1991 e 1994, o Dark Throne adotou de forma deliberada uma imagem anticristã e satanista. As letras de Fenris evocam morte, inverno, trevas, florestas sombrias, paganismo e rejeição ao monoteísmo cristão. Essa escolha foi artística e intencional, não produto de ingenuidade ou coincidência. O corpse paint e os pseudônimos. A adoção de maquiagem fúnebre em preto e branco, os famosos corpse paint e dos pseudônimos é documentada e confirmada pelos membros da banda. Foram decisões tomadas conscientemente no segundo semestre de 1991, após o contato com Euronymous e com visão estética do que ele defendia. Vínculo com Vorg. Vorg Voiklers escreveu 4 letras para Transylvania Hunger, de 1994, e uma para Panzerfaust, de 1995. A faixa Intentions Vikings foi condenado em 1994 a 21 anos de prisão pelo assassinato de Euronymous e pelo incêndio de 4 igrejas norueguesas. O fato de a banda ter incorporado sua escrita após esses crimes é documentado e controverso. A frequência aceno de Oslo. Fenris frequentava ensaios do Mayhem desde 1987. Conhecia Per, ou Dead, antes de sua morte. Frequentou a loja Helvet quando ela estava em funcionamento. Esses vínculos pessoais com o núcleo mais radical da cena são verificados. A polêmica antissemita. A declaração do press release de 1994 sobre comportamento obviamente judaico e a frase Norris arrisca black metal no livreto são fatos documentados e reproduzidos em publicações especializadas, incluindo Vice, The Quietos e Rolling Stone. A própria Peaceville Records confirmou a existência do press release em sua resposta pública. Backmasking com mensagem incendiária. A mensagem oculta em As Fledermaus as Satan Spies In the Name of God, Let the Church Burn é confirmada por múltiplas fontes e é verificável pelo próprio material auditível. Wolf Cult e paganismo nórdico. As letras de Fenris frequentemente evocam a mitologia e paisagem nórdica como forças primordiais superiores à civilização humana. Uma tradição que ele próprio conecta às ilustrações do artista norueguês Theodor Kiresen, famoso por suas representações sombrias da natureza e do folclore escandinavo. Alegações e contextos sem confirmação definitiva. Dark Throne como banda nazista.
A afirmação de que Fenris e Nocturne Culto eram ou são ideologicamente alinhados com o nazismo é uma acusação que circula em certos círculos críticos, mas que é contestada pela própria trajetória da banda. Após 1994, nenhum lançamento do Arctron apresentou conteúdo racista ou fascista explícito. O próprio Fenris declarou em entrevistas que o episódio de 1994 representou uma fase de confusão e raiva juvenil que ele não considera representativa de sua visão do mundo. O analista Keith Kerr Harris, acadêmico especializado em black metal e autor do Extreme Metal Music and Culture of the As, concluiu que os atos do Darkthrone de 1994 foram parte de um discurso transgressor e contraditório, não a expressão de uma ideologia sincera e coerente. Participação nos incêndios em igrejas. Darkthrone frequentou o mesmo círculo social dos músicos responsáveis pelos incêndios, mas nenhum membro da banda foi investigado, acusado ou condenado por qualquer ato de vandalismo. A distinção é importante. Frequentar a Helvet e conhecer anônimos não é o mesmo que queimar igrejas. O que é rumor ou teoria? O título, Transylvanian Hunger, como homenagem a Dead, a conexão entre o título do álbum e a camiseta que Perry usava no momento de sua morte é uma teoria amplamente discutida no underground, mas nunca foi confirmada oficialmente pela banda. Práticas ritualísticas organizadas. Há alegações comuns em discursos de fã de que os membros do Darkthrone participavam de rituais ocultistas formais. Não existe documentação confiável que corrobore isso. O que existe é um interesse estético e filosófico pelo ocultismo e pelo paganismo nórdico, expresso nas letras e nas entrevistas. Moonfog. Com o fim do contrato com a Peace Veil, o Darkthrone migrou para Moonfog Productions, selo gerenciado por Sigurd Graven, o músico por trás do Cetricon. Era uma gravadora pequena, voltada especificamente para a cena norueguesa de black metal, dirigida por alguém que compartilhava o mesmo universo musical. Panzerfaust, de 1995. Quinto álbum de estúdio, lançado em junho de 1995 pela Moonfog na Europa e pela The Rand Records na América do Norte. Assim como Transylvanian Hunger, todos os instrumentos foram gravados exclusivamente por Fenris, desta vez em um gravador de 4 canais montado em seu quarto, agora definitivamente batizado de Necro Hell Studios. Nocturne Culto contribui com vocais em todas as faixas, exceto a última. A faixa Quintessence trazia letras escritas por Varg Vickers, a segunda e última vez que a banda incorporaria sua escrita. A declaração explícita sobre o não pertencimento ao nazismo, incluída nesse álbum, já foi mencionada no bloco anterior. Era a resposta formal à banda à turbulência de 1994. Os projetos de Fenris. Durante esse período intenso, Fenris não parou de produzir. Além do Darkthrone, ele conduzia simultaneamente Isengard, projeto solo de folk black metal, gravado entre 1989 e 1993, lançado em álbuns como Winterskug, de 1994, combinava atmosferas nórdicas medievais com elementos mais rústicos. Neptune Towers, projeto solo de death ambient e música eletrônica atmosférica, uma saída radical para o música associada ao black metal mais cru. Storm, projeto em trio com Cetricon e a cantora Katie. O único álbum, Nordavind, 1995, fundiu black metal com folk nórdico e baladas líricas, recebendo reações divididas da cena. Participou também como baixista no álbum de estreia do Don Heimsgard, DHG, grupo norueguês de black metal avant-gardista. Fenris demonstrava, mesmo antes da banda virar publicamente para o punk e rock clássico, que seu repertório de referências era vasto, e se recusava a se limitar a uma única linguagem. Total Death. Sexto álbum de estúdio. Notável por uma escolha incomum, nenhuma das letras do álbum foi escrita pelo letrista habitual do grupo, Fenris. Em vez disso, 4 músicos de outras bandas de black metal escreveram para o disco. Garm, The Uvar, Isa, do Emperor, Carmichael e Sati, de Cetricon. O resultado era um álbum em que as personalidades de diferentes representantes da cena coexistiam sob a música de Darkthrone. Neste álbum, Fenris e Nocturne Culto dividiram o trabalho de forma ainda mais estruturada. Fenris gravou bateria, guitarra e baixo nas faixas 1, 4, 6 e 8. Nocturne Culto gravou guitarra, baixo e vocais nas faixas 2, 3, 5 e 7. O último show. Na noite de Páscoa de 1996, a Rockefeller Music Hall de Oslo recebeu um evento batizado de A Night of Unholy Black Metal. Era uma noite histórica. O Darkthrone subiria ao palco pela última vez. O evento também contou com Dissection, que acabaria de retornar de uma turnê americana com Morbid Angel e AIDS Gates, e com Cetricon, que realizava naquela noite sua primeira apresentação de grande porte. Cetri chegou a tocar baixo com o próprio Darkthrone durante o set.
O Darkthrone executou apenas 4 ou 5 músicas, entre elas Under a Funeral Moon, Transylvania Hunger e In the Shadow of the Horns. Fernandes, em entrevista posterior publicada a um fanzine Tartarus Tales, afirmava sem rodeios: Nocturne Culto me fez fazer isso. Desde então, o Darkthrone nunca mais subiu a um palco. A noite na Rockefeller tornou-se lendária no black metal norueguês. Em abril de 2026, quase 30 anos depois, o tributo recriou o evento no Park Church de Oslo com músicos de diferentes bandas, interpretando o setlist histórico diante de um público que não existia em 1996. Em 1996, a Moonfog lançou Goat's Lord. As gravações instrumentais realizadas durante as sessões de Soul Hard Journey, agora com overdubs, vocais de Ferris, entregando às músicas uma voz que elas nunca tinham tido. Em 1998 e 1999, 2 álbuns tributos foram lançados: Darkthrone Holy Darkthrone, de 1998, e The Next Thousand Years Ariels, de 1999, com 14 bandas interpretando músicas do Darkthrone. Em 1999, saiu Armstein Grimes, o 7º álbum do estúdio. Dessa vez, diferentemente dos trabalhos anteriores, as composições eram predominantemente de Nocturne Culto. O disco foi gravado no estúdio de Ronny, em Toten, Noruega. O resultado foi uma produção ligeiramente mais limpa do que os registros anteriores, o que provocou reações divididas dos fãs mais puristas. Sobrevivência. O final dos anos 1990 e o início dos anos 2000 foram anos de sobrevivência criativa para o Darkthrone. A banda continuava produzindo em ritmo regular, longe dos holofotes, sem fazer shows, sem grandes campanhas de marketing. Plague Wither, de 2001, o 8º álbum de estúdio, também foi gravado no estúdio Ron Lee, em Totten, com produção mais clara do que a fase clássica. As composições eram novamente predominantemente Nocturne Culto, com Fenris contribuindo com as letras. Em 2002, a abertura da faixa Catarian Life Code do álbum A Blaze in the Nothing Sky apareceu na cena final do filme Demon Larva, de Oliver Assayas, um contato inesperado com o cinema de arte europeu, sem que a banda tivesse buscado por isso. Em 2003, chegou Hey Them, 9º álbum. A arte da capa utilizou uma imagem da Sagrada Família em Barcelona, obra de Gaudí. Uma escolha provocativa para uma banda com histórico de anticristianismo, agora redirecionada para a ironia visual. O álbum marcava uma transição, introduções eletrônicas nas faixas, um som que, sem abandonar o black metal, adicionava nuances e abria espaço para algo diferente. Sardonic Wrath. O 10º álbum, Sardonic Wrath, foi lançado em setembro de 2004, mas muitos o ouviram meses antes. O álbum vazou na internet em abril de 2004, 5 meses antes do lançamento oficial, um dos vários casos em que a pirataria digital antecipou gravações da cena metal nos primeiros anos da internet de alta velocidade. A faixa Hades the Law contou com a participação do vocalista Apollyon do Era Noir, dos vocais ao lado de Ferris, uma raridade colaborativa para um grupo tão fechado em si mesmo. O álbum foi dedicado à memória de Thomas Forsberg, o músico sueco que gravava sob o nome Quartom e era responsável pelo Death Ray, a banda que, talvez mais do que qualquer outra, havia inspirado o Darkthrone. Quartom morreu em 3 de junho de 2004 de falência cardíaca aos 38 anos. Para o Darkthrone, perder o Bathory era perder um dos pilares do seu universo musical. Sardonic Wrath foi indicado ao Alarm Awards norueguês, uma premiação musical de prestígio do país. A banda solicitou a retirada da candidatura. Não era o tipo de reconhecimento que buscavam. A era do metal sujo. Em 2005, o Darkthrone anunciou seu retorno à Principal Records, a gravadora que havia lançado seus 4 primeiros álbuns, encerrando a parceria após a polêmica de Transylvania Hunger e que agora os recebia de volta. Ao mesmo tempo, a dupla criou seus próprios selo, o Tyrant Syndicate Productions, para garantir controle ainda maior sobre seus lançamentos futuros. Para celebrar o retorno, Peaceful relançou a coletânea Preparing for War, que cobriria material de 1988 e 1994, agora com um CD bônus de demos e com um DVD com apresentações ao vivo raras. Os 4 primeiros álbuns também foram relançados com material adicional e entrevistas em vídeo com fans e Nocturne Culto comentando cada disco. A chegada do punk. Em 2006, o EP Too Old, Too Cold marcou a primeira entrada do Darkthrone nas paradas musicais, alcançou o top 15 dos singles mais vendidos na Noruega e na Dinamarca. O EP inclui a faixa High on Cold War, interpretada com a participação do vocalista Winslev, e uma versão de Loving a Void, do Siouxsie and the Banshees, a primeira vez na carreira que a dupla gravava um cover. A banda chegou a fazer um videoclipe para a faixa título, outra raridade absoluta em sua trajetória. No mesmo ano, o 11º álbum, The Cult is Alive, estreou em 22º lugar nas paradas norueguesas de álbuns. Pela primeira vez na história do grupo,
Um de seus discos aparecia em uma lista de vendas do mercado mainstream norueguês. A sonoridade incorporava elementos de crust punk de forma explícita, um gênero que Fernandes sempre havia admirado, especialmente em bandas como Discharge, GBH e Warfare. Sobre a mudança, Fernandes declarou: "Chamem de black metal ou de evil rock, não me importo." Em 2007, o grupo lançou o EP NWOBHM, não New Wave of British Heavy Metal, mas New Wave of Black Heavy Metal, uma paródia bem humorada da ciclo histórica. No mesmo ano, saiu o álbum FOAD, o acrônimo de Fuck Off and Die, expressão que havia circulado entre bandas de thrash e punk nos anos 1980. Apesar do nome provocativo, o disco era essencialmente um tributo ao heavy metal clássico, mais melódico, mais veloz os riffs com influências do Motorhead e bandas do NWOBHM original. Darkthrone and Black Flags, de 2008, e Circles the Wagons, de 2010, continuaram explorando esse universo de punk, speed metal e rock clássico dos anos 1980. Circle the Wagons alcançou a 23ª posição nas paradas norueguesas. Em 2010, Peaceful adquiriu os direitos dos álbuns que o Darkthrone havia lançado pela Moonfog, consolidando um catálogo agora gerenciado por uma única gravadora. Em 2012, o grupo anunciou um novo trabalho que representaria uma mudança significativa de direção, desta vez em sentido contrário ao punk, de volta ao metal pesado. Retorno ao metal clássico. The Underground Resistance, 2013, lançada em 25 de fevereiro de 2013 pela Peaceful Records, The Underground Resistance representou um afastamento quase completo do crust punk dos 4 álbuns anteriores. O disco mergulhava no metal clássico, speed metal dos anos 1980, thrash metal, doom e uma pitada de NWOBHM genuíno. Não como uma paródia, desta vez, mas como celebração. O crítico Tim Brown comparou o disco a uma longa jornada que toca na ginástica vocal grandiosa de King Diamond, galopando sobre riffs de thrash metal inspirados nos anos 1980, antes de descer as criptas com um groove rancoroso à la Celtic Frost. James Zalek, do Metal Injection, escreveu: "Se eu tivesse que dar um exemplo de metal verdadeiro, seria The Underground Resistance do Darkthrone." Fenris e Nocturne Culto pareciam nas entrevistas genuinamente divertidos com o processo, algo que a crítica especializada notou e valorizou. Thunder, Arctic Thunder 2016 e a eleição involuntária de Fenris. Em 14 de outubro de 2016 saiu Arctic Thunder, e com ele chegou a maior surpresa comercial da carreira do grupo. O álbum retornava a um som mais sombrio de Black End, remetendo à produção dos anos 1990, mas com a experiência e a maturidade dos 30 anos de carreira. Foi, segundo o próprio Fenris, o álbum que gerou mais royalties e licenciamentos da história da banda. Mas a maior notícia de setembro de 2016 para o mundo do metal não era sobre música. Fenris havia sido eleito membro do Conselho Municipal de Kilbottom, completamente contra sua vontade. A história ficou mundialmente conhecida. Fenris publicou uma fotografia no Facebook que aparecia com seu gato no colo, com a legenda direta: "Please, don't vote for me." As pessoas votaram nele a si mesmo. Ele foi eleito como membro suplente do conselho local, aceitou o cargo, cumpriu suas obrigações e transformou o episódio em uma das histórias mais improváveis e bem-humoradas do rock pesado contemporâneo. O homem que gravou mensagens subliminares sobre queimas de igrejas, agora participando de reuniões comunitárias sobre a infraestrutura municipal. Em novembro de 2016, a Peaceville lançou a coletânea Wind of 666 Black Hearts, reunindo ensaios de 1991 e 1992 que haviam alimentando as composições de A Blaze in the Nothing Sky e A Under Funeral Moon, material de arquivo bruto para os pesquisadores da gênese da banda. Old Star, Eternal Ales e a fase Doom. Old Star, lançado em 2009, marcou outra virada estilística, desta vez em direção ao Doom Metal. A referência centrada declarada era o Candlemass sueco, grupo que havia codificado o Doom Metal épico nos anos 1980. Fenris deixou explícito que estava descobrindo novas camadas de influência mesmo depois de décadas de carreira. Eternal Chaos, de 2021, aprofundou essa direção. Lançado em 25 de junho de 2021 pela Peaceful Records, em formato físico e plataformas digitais, o álbum continuava a exploração do Doom Metal tradicional com forte inspiração em Candlemass, Black Sabbath e Trouble. Em abril de 2021, a Peaceful havia lançado a caixa Shadows of Iconoclasm, reunindo material antigo e raro da banda para o público colecionador. Astral Fortress chegou em 2022 e It Back on Nasal em 2024, ambos pela Peaceville. Ambos continuam na voz do duo sem concessões ao mercado ou às tendências.
Prehistoric Metal. Em 8 de maio de 2026, no ano que se completam 40 anos desde a formação do Black Death, a célula original que se tornaria o Darkthrone, a dupla lançou Prehistoric Metal, o 22º álbum de estúdio. O disco foi gravado no Check Can Studios, em Oslo, com produção de All, Sealed e Mad Lewis. O masterizador foi Jack Control, do Enormous Door. E Maor, em relação aos discos anteriores, foi o álbum de maior colaboração direta entre os dois membros. Fans declarou que quem toca o que ainda é uma névoa púrpura. As fronteiras entre as contribuições individuais foram mais fluidas do que o habitual. Sobre o significado do título, Fenris disse: pré-histórico é um termo livre, apenas acho que é a nossa vibe, nossa visão, e há mais uma declaração de que usamos o estilo antigo para criar algo novo. As 8 faixas do álbum são They Found One of My Graves, Prehistoric Metal, Siberian Tao, Deeply Rooted, The Dry Wheels of Hell, I Marched to the Sunken Part, It's Your Pride e Eon 4. O'Carroll descreveu o disco como frightfully barbaric but not without tightness, assustadoramente bárbaro, mas não sem sofisticação, palavras do pop Fenris. O Metal Invader observou que o álbum avança pelos territórios do thrash, black, heavy, doom metal sem jamais soar ansioso por pertencimento a nenhuma dessas categorias. O Darkthrone entra em seu 5º décimo de vida, criando no mesmo ritmo de sempre, sem shows, sem entrevistas longas, sem compromisso com o mainstream e com mais álbuns do que qualquer fã de fase clássica poderia ter previsto. Epílogo. Existe um paradoxo no coração do Darkthrone. É uma banda que decidiu parar de se apresentar ao vivo em 1996 e que 30 anos depois tem seu último show recriado em eventos tributos, assistido por pessoas que não nasciam quando ele aconteceu. É uma banda cujos músicos vivem em Kolbotn, subúrbio de Oslo, longe de qualquer glamour e cujos discos são analisados em teses acadêmicas e exposições de bibliotecas nacionais. É uma banda que gravou mensagens sobre queima de igrejas em backmasking, lançou declarações que provocaram escândalos internacionais e cujo baterista foi eleito para o conselho municipal local contra sua vontade. Fenris e Nocturne Culto nunca tentaram ser maiores do que eram, nunca pediram permissão para mudar de estilo. Nunca se preocuparam com o que o público das fases anteriores pensariam dos discos de punk, dos discos de doom, dos discos de speed metal. Cada virada foi genuína, movida por obsessões musicais reais, de dois homens que continuam sendo, acima de tudo, fãs de música. A Trindade profana, Blazing Their Nothing Sky, Under Funeral Moon e Transylvania Hunger permanece como o momento do metal extremo, gravada entre 1991 e 1993 em condições precárias, por um grupo que estava aprendendo enquanto fazia, com influências que vinham de cenas que terminaram em violência real. O trio de álbuns sobreviveu a todas as épocas e continuou moldando bandas em todos os continentes. O que Kolbotn colocou no mundo em 86 com Black Death chegou a 2026 com Darkthrone, com 22 álbuns, sem um único show nos últimos 30 anos, e com um lançamento recente que a crítica especializada descreve como assustadoramente bárbaro, mas não sem sofisticação. A fórmula nunca mudou, apenas a forma.